Pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Power Query, mais uma aula de Excel e vamos trabalhar o aplicativo Power Query. Hoje nós vamos trabalhar o recurso de mesclagem. Nós vamos aprender como mesclar planilhas. E o que é mesclar? Mesclar é você ter duas ou mais planilhas que tratam dos mesmos dados, porém em cada planilha você tem dados diferentes. Geralmente quando a gente baixa de software, você pode baixar planilhas, você pode baixar relatórios com informações diferentes sobre as mesmas transações. E é esse o nosso caso. Vamos trabalhar aqui com esse recurso de mesclagem dentro do Power Query. Vou abrir aqui um arquivo novo. Vocês estão vendo aqui uma pasta onde eu tenho 4 arquivos e são esses arquivos que nós vamos trabalhar. Inicialmente eu vou abrir eles aqui para vocês conhecerem. Aqui eu tenho um arquivo chamado apuração, lucro, exportação aérea. E aí vamos conhecer o que tem dentro desse arquivo. Então aqui eu tenho um relatório de lucro. Então, basicamente, o que vai importar para nós aqui são essas duas últimas colunas, onde eu tenho aqui faturamento, essas duas colunas pintadas em azul, faturamento do processo, aqui é onde mostra todo o faturamento e todos os lançamentos dos processos. E aqui eu tenho o lucro que a empresa ganhava a cada lançamento de processo, a cada situação de venda ou de exportação, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o número do processo, nessa primeira coluna tem o número do processo. E essa coluna é bastante importante para nós. Aqui nessa planilha, quando a gente for fazer o relatório dos dados, a análise dos dados, o que a gente vai utilizar é somente o faturamento do processo e o lucro líquido. As outras informações estão numa outra planilha, daí a necessidade de mesclagem, fazer a mescla das planilhas. Porque nós temos informações um pouco em uma planilha e um pouco em outra planilha. Então aqui nós temos basicamente, vou minimizar aqui e mostrar novamente aqui a pasta, os arquivos da pasta. Então eu tenho aqui a apuração do lucro de exportação aérea. Depois eu tenho a apuração de exportação marítima. E aí eu tenho indicadores de exportação aérea e indicadores de exportação marítima. Então veja que são dois grupos de informações de exportações aéreas e exportações marítimas. E cada grupo possui dois arquivos com informações, uma chamada apuração de lucro e outra chamada de indicadores. Então, a exportação aérea tem uma planilha de apuração de lucro e uma com indicadores, dados para indicadores. E já a exportação marítima também. Ela tem uma planilha com dados de apuração de lucro e outra aqui com indicadores. Então, essas planilhas terão que ser mescladas para poder gerar um relatório de dados. E é isso que nós vamos trabalhar aqui um pouquinho. Vou abrir aqui a segunda planilha de apuração de lucro, só que agora de exportação marítima. A anterior era exportação aérea e essa aqui é exportação marítima. Ela já abriu aqui, então nós temos a mesma ideia. Aqui é onde estão os lançamentos dos processos. Cada lançamento que o funcionário fazia de uma exportação que iria sair, nesse caso aqui exportação marítima, então ia sair um navio exportando produtos. E aí o software ia registrando aqui a cada um dos lançamentos com as suas informações. E nessa aqui também é de apuração de lucro, então a gente vai usar somente essas duas informações no final. Essa é a primeira informação aqui de número de processo, elas vão ser muito úteis também. Mas na hora de puxar os dados, na hora de fazer a análise, o que a gente vai utilizar e visualizar para fazer análise são essas duas últimas colunas, faturamento e lucro líquido. Então tá, vou abrir a primeira planilha que eu tinha aberto novamente, também. Vou só mostrar novamente aqui, apuração de lucro, tá aqui, exportação aérea e essa outra aqui, exportação marítima. Então, duas planilhas de apuração de lucro. Vou
fechar elas aqui, vou só salvar e fechar. E vou abrir lá as de indicadores. Indicadores de aérea, vou abrir aqui, para a gente conhecer o que tem dentro dela. Então, relatório para indicadores, aqui está, aqui em cima. Mesma estrutura, número dos processos. Esses números de processos da planilha de indicadores são os mesmos que aparecem, exatamente os mesmos que aparecem lá na apuração de lucro. Porque foi baixado no mesmo relatório, então são os mesmos itens. A diferença é que aquela planilha de apuração de lucro, ela tem outras informações diferente dessas aqui, mas dos mesmos lançamentos, das mesmas exportações. Então eu estou aqui com o relatório para indicadores. Tenho aqui uma coluna de processos, nome de clientes, agentes internacionais, vendedores e assim por diante. E o que nós vamos precisar aqui é essa modalidade aqui no final. Vou colocar em azul também, modalidade, vou colocar um azulzinho mais escuro. Nós precisaremos também destino, poderemos fazer alguma análise sobre destino e análise sobre origem. Então, eu vou pintar aqui para depois a gente utilizar essas colunas. Eu penso que cliente também seria interessante, vou pintar aqui. Então, cliente, a origem e destino e modalidade. Modalidade, no caso aqui, essa planilha de indicadores de exportação aérea. Então, na modalidade, nós vamos trazer aqui a expressão exportação aérea. Então, joia, vamos aqui para a próxima planilha de indicadores. Nós estamos em indicadores de exportação aérea, vamos para a próxima de indicadores de exportação marítima. Vou minimizar e vou abrir aqui a próxima de exportação marítima. Muito bem, abriu aqui, mesma estrutura, temos os processos, cliente, então vamos precisar talvez de clientes, vou marcar ela aqui. A última coluna, modalidade, já está escrito aqui, ó, exportação marítima, é só para identificar que os dados de exportação marítima. Destino e origem dos processos, das cargas, dos envios, né, das exportações. Tanto para onde, de onde está saindo, de qual porto está saindo e para qual porto vai atracar, vai desembarcar. Vou salvar aqui e vamos fechar essas duas planilhas e vamos começar a trabalhar com o Power Query. Agora que a gente já conhece o que tem dentro delas, vamos começar a trabalhar com o Power Query. Então, primeira coisa, o Power Query ele trabalha dentro do Excel. Então, eu vou abrir uma planilha nova de Excel, uma folha nova, sem nenhum dado. Vou escrever aqui, eu vou chamar de CRM, porque vai funcionar para nós como um painel. Vou abrir essa planilha CRM, abrir essa pasta CRM e nós temos aqui então uma folha em branco. E aqui eu vou iniciar minha análise de dados, vou iniciar minha brincadeira aqui com o Power Query. Vou aqui no menu Dados e venho aqui em Obter Dados. E no caso nosso, a gente tem um arquivo lá, então a gente poderia vir aqui já ó, da pasta do arquivo e escolher um daqueles. Mas primeiro, eu tenho outra opção, eu posso iniciar o Power Query. Vou iniciar o Power Query aqui, sem necessariamente estar buscando um arquivo. E o Power Query vai abrir aqui na frente. Veja que o Excel vai continuar ali atrás e nós vamos abrir um aplicativo aqui dentro do Excel, numa janela aqui na frente. Então, minimizando aqui, deixa ele carregar direitinho. Minimizando aqui, nós temos o editor do Power Query. E ali atrás está a folha em branco do Excel. Vou aumentar aqui, maximizar, para a gente utilizar melhor a tela. E aí, como vocês já conhecem, nós temos aqui o nosso Power Query. Temos 4 colunas básicas aqui. Página inicial, transformar dados, onde a gente trabalha com os dados. Adicionar colunas, e aqui tem algumas formas e algumas opções para adição de colunas, inclusive já com cálculos. E formas de exibição. Então, nós vamos aqui primeiro nessa guia, nesse menu página inicial e vamos lá no cantinho em nova fonte e vamos pegar uma daquelas planilhas lá para a gente trabalhar. Fonte, arquivo,
uma pasta do Excel e eu vou buscar lá em algum lugar na minha área de trabalho a minha planilha. Nós temos aqui Power Query, mesclagem e consultas. Aqui estão nossos arquivos, então. O primeiro arquivo que eu vou pegar é o de apuração de lucro. Poderia começar por qualquer um, mas vou começar aqui apuração de lucro, exportação aérea. Clico nele, seleciono e clico em importar. Vamos importar para dentro do Power Query. O Power Query vai fazer a leitura dos dados, vai nos dar aqui uma janela com um resumo dos dados, já deve aparecer. E aqui nós temos a pasta do Excel com uma planilha dentro. Tem apenas uma planilha chamada Lucro Exportação Aérea. E aqui nós temos um resumo dos dados. Vamos clicar aqui em OK. E aí o Power Query já vai carregar aqui as informações básicas lá da nossa planilha, da nossa pasta. Primeiramente, então, aqui é nós trabalharmos. Veja que aqui já está o nome da planilha. Quando a gente fala planilha, é aquela planilha ali dentro do Excel. A aba. Abas dentro do Excel. Primeira coisa que a gente temos aqui, temos várias linhas em branco. Então, a gente vai remover essas linhas. Eu clico aqui na quinta linha. Venho em remover linhas superiores. Em algumas versões do Power Query pode estar escrito remover linhas principais. Então, remover linhas superiores. Ele vai abrir aqui uma janelinha. Vamos aguardar. Então, remover linhas superiores. Aqui nessa caixa, nesse campo, você vai dizer quantas linhas você quer remover. No nosso caso, veja que os dados começam na sexta linha, na linha 6. Então, essas linhas anteriores a gente pode excluir. São 5 linhas anteriores. Coloco o número 5 e clico em OK. Então, ele já removeu ali. Agora, eu estou vendo que o cabeçalho, o nome do cabeçalho, o nome de cada coluna está na primeira linha. Então, o que eu vou fazer? Vou nessa opção aqui em página inicial, vou nessa opção usar primeira linha como cabeçalho. E aí o meu cabeçalho que estava aqui na linha 1 já foi aqui para o título, aqui para cima. Então já fizemos duas coisas aqui no nosso Power Query. Vou diminuir aqui essa lateral. E aí, o que nós vamos fazer agora? Já colocamos aqui o nosso cabeçalho e vamos agora dar uma olhadinha nos nossos dados, ver se as colunas estão com o formato correto, com o tipo de dado correto. Aqui são textos mesmo, podemos deixar como texto, cliente também como texto e data. Veja aqui que essa data de recebimento tem bastante falhas, então a gente não vai utilizar ela. E a gente vai precisar de uma coluna de data, mas para isso a gente vai fazer um outro processo. E a gente não tem outras colunas de data e a gente precisa de data. Então, nós vamos arrumar um jeito de gerar uma data aqui para cada processo. Aqui estão as colunas que a gente vai utilizar, lucro líquido e faturamento do processo, que nós comentamos quando a gente mostrou as planilhas. Aqui o formato está em decimais, podemos deixar assim mesmo, ou podemos colocar aqui como moeda, alguma coisa assim. Vamos colocar aqui como moeda. Substituir atual? Sim. E aqui também o lucro líquido vamos deixar como moeda. Ele vai perguntar se nós queremos substituir a coluna atual com todos os dados ou criar uma nova coluna com esse novo formato, mas nós queremos substituir mesmo a atual. Então, demos uma melhorada nos dados aqui e uma coisa que podemos fazer é clicar aqui nesse filtro e remover se tiver alguma linha vazia. Então, remover vazios. Está pronto, então, os nossos dados. Aqui nós podemos já agora nós podemos agora aqui já então está pronto aqui os nossos dados, nós podemos já fechar e carregar para. Podemos vir nesse botãozinho, fechar e carregar para.
E aqui nessa janela, nós não vamos criar já uma tabela com aqueles dados. Nós vamos apenas criar uma conexão do Power Query com os dados lá da tabela. Nós estamos mexendo nesse primeiro arquivo. Então, nós queremos agora apenas criar uma conexão do Power Query, dessa planilha, dessa CRM que nós abrimos, a planilha nova, com os dados da planilha original. Vamos apenas criar uma conexão. Então, marcar aqui apenas criar conexão e clicar em OK. E aí o Excel já vai trazer aqui, o Power Query vai trazer do lado aqui, um resumo das consultas e conexões. Então, temos aqui uma primeira conexão de dados. Vamos fazer a mesma coisa agora com os demais arquivos. Obter dados, vou abrir o Power Query por aqui novamente, seguir o mesmo processo. Então, naquela primeira tratamento de dados, nós fizemos a planilha de lucro e exportação aérea. Vamos trabalhar com a mesma exportação aérea agora, só que lá na planilha de indicadores, lá no arquivo de indicadores. Então, é esse aqui, indicador de exportação aérea. Esse nós vamos importar para dentro do Power Query. Então, ele tem outras informações diferentes da planilha de lucro. Mesmo processo, então, venho aqui, esse aqui é a que nós fizemos anteriormente, venho aqui no finalzinho, ó, nova fonte, arquivo do Excel, e vou escolher indicadores de exportação aérea. E vamos trabalhar com ele, dar uma limpeza nele. O Power Query vai mostrar aqui um resuminho dos dados. Vamos aguardar aqui ele carregar. E dentro da pasta Indicador de Exportação Aérea, nós temos uma planilha chamada Indicador de Exportação Aérea. Ele mostra um resumo dos dados, vou clicar em OK, ele já vai carregar os dados. Esse que você está vendo aqui é do anterior, e agora ele já gerou aqui Indicadores Exportação Aérea. Veja que nós temos bastante linhas em branco aqui em cima também, vamos fazer o mesmo processo. Vamos excluir da linha 1 até a linha 4. Venho aqui em cima, remover linhas superiores. São 4 linhas que eu preciso remover aqui no início. Vou colocar o número 4 e vou clicar em OK. Ele já vai ali excluir as 4 linhas que eu não preciso. Na primeira linha agora eu tenho o nome de cada coluna, o cabeçalho. Vou tornar essa primeira linha como cabeçalho, clicando nesse botão usar primeira linha como cabeçalho. Ela já veio aqui para cima. Vamos fazer aqui o tratamento das informações. Vamos ver se todas estão no formato correto. Aqui está em formato de texto, quando está ABC. Vou também dar uma olhada lá nos números. Aqui eu tenho origem, está em formato de texto. Destino está em formato de texto. São as células, as colunas que eu pintei lá de azul, né? Na nossa tabela original. Modalidade está em formato de texto. E aqui a gente não vai precisar de nenhum dado que seja de número, somente mesmo origem, destino, são formatos de texto. Então está tudo bem. Vamos ver aqui se tem alguma linha vazia e vamos desmarcar aqui, remover vazio, marcar a opção remover vazio para já fazer um tratamento ali. Se tivesse erros aqui no meio, a gente poderia clicar com o botão direito do mouse em cima aqui da coluna e nessa opção de remover erros. Mas no nosso caso, não estamos vendo linhas com erros aqui, com muitos erros. Então, tranquilo, o que a gente precisa fazer nessa planilha aqui é basicamente só isso mesmo. Então, nós temos aqui duas planilhas com as mesmas informações. Uma planilha chamada lucro, que tem algumas informações básicas da exportação aérea, e uma planilha de indicadores exportação aérea. Vamos fazer a mesma coisa agora com as duas outras planilhas em vez de ser exportação aérea, agora vai ser exportação marítima. Então, basicamente, vou aqui novamente, do jeito que eu estou com o Power Query, vou lá, fonte, nova fonte de arquivo. Pasta do Excel. E agora, vou pegar aqui a apuração de lucro de exportação marítima. Importar. Opa, faltou um detalhe aqui, né? Faltou criarmos conexão ali. Deixa ele carregar aqui. Nós vamos criar uma conexão ali com os indicadores de exportação aérea. Vou fechar aqui.
E aqui vou criar uma conexão. Em vez de eu ir direto em carregar para, fechar e carregar, vou aqui fechar e carregar para. Ele vai, aí já veio direto aqui. Já veio direto aqui, já está aparecendo. Mas nós vamos aqui em apenas criar conexão. E aí, aqui apenas conexão já aparece. Aqui ele já fecha o Power Query, nós vamos abrir novamente. Nova fonte. Pasta do Excel. E vamos aqui apuração de lucro de exportação marítima e vamos brincar com esse arquivo um pouquinho. Então, nós estamos fazendo aqui o processo de tratamento de dados das planilhas. Depois vamos trabalhar com o processo de mesclagem dessas planilhas. Lucro exportação marítima. Vamos trabalhar com esses dados agora. Mesma coisa, temos aqui algumas linhas que não vamos utilizar. Temos 3 linhas aqui que tem dados que a gente não utiliza, porque nossos dados começam a partir da linha 4. Nós temos na linha 4 o cabeçalho. Então vamos lá, vamos excluir essas 3 primeiras linhas. Venho aqui em remover linhas superiores. Mesmo processo, vou colocar aqui o número 3, dizendo que eu quero remover as 3 linhas primeiras ali. E aqui na primeira linha agora temos o nome das colunas, temos o cabeçalho, vamos transformar essa primeira linha em cabeçalho do Power Query. Número de processos, vamos dar uma olhada aqui nos tipos, no formato de números. O que a gente precisa basicamente aqui é de lucro líquido, vamos transformar isso em moeda e também a coluna faturamento do processo. Vou substituir tudo aqui. Faturamento, processo, também transformar em moeda. Substituir atual. Vamos remover aqui vazios. Remover vazios nessa setinha do filtro. Vou dar uma olhadinha aqui, ver se tem linhas com erros logo de imediato. Se não tiver, possivelmente lá para baixo também não tem. Tá jóia então aqui. Aqui a coluna processo está em formato de texto, cliente também, vendedor também, então por aqui está tudo bem. Eu não tenho mais nada a fazer com esses dados, a não ser agora criar uma conexão lá com o relatório original. Então, para criar uma conexão, em vez de eu clicar direto, eu venho aqui nessa opção, na setinha, e fechar e carregar para. Ele vai abrir aqui a janelinha, já vai mostrar aqui a consulta, e vamos apenas criar uma conexão desse trabalho que nós fizemos com a planilha original lá. Aqui ele já apareceu, que criou a conexão. Lucro, exportação marítima, apenas conexão. E vamos fazer a mesma coisa agora com outro arquivo da exportação marítima. Obter dados. Aqui eu vou direto aqui em cima, em vez de eu iniciar o editor do Power Query, vou fazer por aqui, só para demonstrar que dá para fazer também. Ele vai abrir aqui indicadores agora de exportação marítima. Nós fizemos com apuração de lucro e agora com indicadores, com a planilha indicadores. Então, o que nós estamos fazendo basicamente aqui é importando os dados para dentro do Power Query e fazendo o tratamento dos dados. Indicadores de exportação marítima. Vamos aqui, veja que ele veio um pouquinho diferente. Vamos aqui transformar dados. Antes, no anterior, a gente tinha o botão OK. Por quê? Só fechar aqui para explicar. Antes eu estava abrindo direto o Power Query, antes, para depois puxar o arquivo lá no cantinho, ali em importar arquivo. Mas importar dados. Mas nesse aqui, eu vim direto aqui em pasta do Excel. Por isso, ele já quando abrir, vai trazer um resumo dos dados e dizer se eu quero transformar, mexer nos dados. Então aqui eu tenho indicador, exportação marítima, vou clicar em transformar dados.
Então, aqui na aula você tem o passo a passo. Vamos esperar ele carregar a nossa prévia dos nossos dados. E aí, quando eu vou naquela opção, ele aparece aqui os passos que eu vou seguir no tratamento aqui dos dados, a configuração da consulta. Mesmos passos, então, vamos remover aqui as primeiras linhas que não interessam para a gente. Remover linhas superiores, eu tenho 4 linhas que precisam ser removidas. Nessa janelinha que aparece, coloco o número 4 e clico em OK. E vamos seguir, vamos dar uma olhada nos nossos dados. Eu poderia fechar essa janelinha aqui ao lado, mas vou deixar aparecendo aqui os passos. Como vocês viram nas aulas anteriores, esses passos aqui nós podemos alternar entre eles, podemos excluir algum dos passos aqui, alguma das etapas, podemos modificá-las também. Nesse caso aqui, vou só colocar essa primeira linha como cabeçalho. Vou olhar se tem linhas vazias e vou remover vazios já de imediato. Vou olhar os tipos das informações. Aqui nós temos tipo texto, e está tudo bem. Vamos aqui para modalidade, tá? Tipo texto, então está tudo bem também. E nós temos aqui no meio destino e origem, também está no tipo texto. São as colunas que a gente vai utilizar também. E está tudo bem agora, então o que eu posso fazer é criar uma conexão lá com os dados originais. Então venho nesse botão. Em vez de clicar em fechar e carregar, vou aqui fechar e carregar para. E aí ele vai abrir aqui uma janelinha para a gente, nós vamos apenas criar conexão. Não vamos gerar nenhuma tabela por enquanto. Apenas criar conexão, clico em OK. E aqui embaixo já vai fazer a conexão. Já vai mostrar que está como apenas conexão. Então, muito bem, nós temos agora nossas 4 planilhas já com os dados tratados. E agora a gente pode fazer a nossa mesclagem das planilhas que são dos mesmos dados. Como nós podemos saber quais são dos mesmos dados? A gente tem aqui exportação aérea, 2 planilhas. Exportação aérea lucro, exportação aérea indicador. Então, essas 2 planilhas precisam ser conectadas uma à outra, precisa ser feita uma mesclagem. E nós temos outras 2 aqui, exportação marítima, lucro, e exportação marítima e indicadores. Essas 2 também faz parte de um mesmo conjunto, dos mesmos dados, por isso a gente vai mesclar elas, vamos conectar elas. E para isso a gente vai abrir novamente o nosso Power Query aqui, editor de Power Query. E aí tem um detalhe que eu falei agora há pouco em relação à data. A gente vai precisar de fazer uma análise por data. E para fazer essa análise por data, a gente precisa de colunas com datas. Só que a gente não tem uma coluna com datas. E para criar essa coluna com datas, vou usar essa planilha de indicadores, tanto da exportação aérea quanto indicadores da exportação marítima. Serão nessas 2 planilhas que nós teremos as datas. Vou fazer aqui primeiro na indicadores da exportação aérea. Veja que aqui eu vou mostrar uma nova opção para você criar data utilizando um novo recurso aqui do Power Query. Aqui no final, eu creio que vai ficar aqui no final a coluna de data. O que eu vou fazer? Eu não tenho uma coluna de data, mas eu sei que nesse número de processo, esse número 01, 23, 02, 23, 03, 23, eles são o mês e o ano. O 01 significa o mês de janeiro e o 23, ano 2023. Aqui nós temos 08 no final, 23. Então, esse 08 significa o mês 8, mês de agosto, e o 23, 2023. Então, através desse número no final, eu vou criar minha coluna de datas. E minha coluna de datas vai ter o mês e o ano. Para isso, o que eu vou fazer? Vou adicionar uma nova coluna. Vou aqui na ferramenta, na aba de adicionar coluna. Venho coluna de exemplos da seleção. O Power Query vai abrir uma nova coluna para mim aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou digitar 01,
olhando aqui no final, tem o 01 2023. Então, eu vou digitar 01/2023 e vou dar Enter. Vou para a próxima, fazer o mesmo exemplo, 02/2023. Veja que aqui no final tem o 02/2023. E vou clicar na linha de baixo e ele já vai mostrar para mim aqui uma prévia. É isso mesmo que eu quero? 03/2023. E aqui está 03/2023. 04/2023, 04/2023. Então é isso mesmo. Então ele já entendeu que é isso que eu quero. E eu vou clicar aqui em OK. E ele já vai criar minha coluna com os meses e o ano, tirando e seguindo o exemplo aqui dos números do processo, tirando as informações aqui do número do processo. Ele vai carregar aqui e criar a nossa nova coluna. E aqui já está a nossa nova coluna já com as datas. E aqui não precisa do dia, o que a gente precisa, a análise seria por mês mesmo. Então, e até porque não tem o dia ali naquela coluna, só tem o mês e o ano. Vamos transformar essa coluna em data. E agora sim, a gente vai ter já a nossa data para a gente fazer as análises. Cada processo aqui tem a sua data própria aqui no final. E essa coluna vamos renomear ela de data. Todas as colunas de datas que a gente criar, vamos colocar exatamente o mesmo nome, data. Então, eu criei uma coluna de data aqui no indicador, na planilha indicadores da exportação aérea. Vou criar também uma coluna de data na coluna, aqui no arquivo de indicadores exportação marítima agora. Vou seguir o mesmo processo, vou selecionar essa primeira coluna. Aqui no final tem o mês e o ano, mês e ano, mês e ano de cada processo. E eu vou usar essas informações para criar nossa coluna personalizada ali, nossa coluna de datas. Vou aqui nesse botão de coluna de exemplo e vou começar a digitar uns exemplos, como eu fiz na anterior. Então aqui o Power Query cria uma coluna nova e eu vou dar um duplo clique aqui e começar a digitar. Eu vejo aqui que é 01/23, então vou digitar 01/2023. Vou para o próximo aqui. Aqui eu tenho 01/23, então vou de novo 01/2023. E o Power Query vai perguntar para mim se eu quero colocar todos como 01/2023, porque nos dois primeiros eu fiz isso. E eu vou dizer que não, então eu vou aqui em outro que tenha um mês diferente, de ser janeiro, no caso aqui eu tenho fevereiro. Vou fazer nessa aqui, porque baseado nas informações que eu fiz lá em cima e essa aqui, ele também já vai entender que não vai ser todas com 01/2023. Vou clicar fora e aqui eu vejo que ele já pegou aqui, ó, 03/23, 03/2023. Então ele já entendeu que conforme esses dois primeiros números é o número que ele tem que colocar antes da barra. Vamos ver aqui mês 4. E aqui ele pegou o mês 4 certinho também. Então ele já está me mostrando aqui o exemplo correto, a possibilidade correta, então eu posso clicar aqui em OK. Veja que a gente está criando uma coluna, estamos criando uma coluna nova com datas, a partir de nós escrevermos exemplos para o Power Query. Ele vai entender o que a gente quer fazer com esses exemplos e aí cria para a gente os novos dados a partir dos dados aqui do número do processo. Então aqui o que falta é eu transformar esses dados, nós já temos aqui agora mês e ano, transformar esses dados em colocar no tipo de data. Então agora sim eu tenho uma coluna de data, aqui onde está personalizar, vou escrever data, exatamente igual eu fiz na outra. E agora sim a gente já tem datas para fazer a nossa análise. E por que eu não preciso colocar data nessas outras duas na planilha lucro? Porque depois eu vou conectar a planilha indicadores com a lucro e essa data que eu tenho na indicadores, que eu acabei de criar, já vai servir também para a planilha lucro. Muito bem, então feito isso agora, o que eu preciso fazer é apenas fazer essa mesclagem. Então eu vou mesclar as duas colunas e finalmente a gente chega aqui na nosso exercício de mesclar. Fizemos todo esse tratamento de dados antes e vamos mesclar, ou seja, juntar essas duas planilhas que são do mesmo grupo.
Eu posso começar a mesclar tanto de lucro para indicadores ou de indicadores para a planilha lucro. Vou começar da indicadores. Vou clicar na indicadores aqui e venho aqui em cima em página inicial e vou usar esse recurso aqui, ó, mesclar consultas. Vou clicar diretamente aqui, não vou mesclar consulta como novas. Vou clicar diretamente aqui nesse botão, mesclar consultas. E aqui, como eu estava clicado na planilha indicadores, ele já traz aqui as informações da planilha indicadores. E aqui embaixo eu tenho um campo para escolher com qual outra planilha eu quero mesclar. Então, eu tenho que mesclar com planilha do mesmo grupo, indicador exportação aérea. Então, eu vou procurar aqui lucro exportação aérea, porque o número dos processos serão os mesmos. E é através dessa coluna número de processos que eu vou mesclar. Seleciono as duas, ele já vai mostrar aqui uma prévia. Ó, a seleção corresponde a 1.281 de 1.281 linhas da primeira tabela. Então, foi encontrado todas as linhas, tanto numa tabela quanto na outra, tanto em uma planilha quanto na outra. E sendo assim, eu não preciso mexer nessas opções, porque a primeira aqui já é a mais usada. Vou clicar em OK e aí a gente vai estar conectando as nossas duas planilhas. Vamos estar fazendo a mescla nas duas planilhas. Clica em OK e aí já está mesclado. Veja que a nossa planilha indicadores apareceu aqui no final agora uma nova coluna. E cada linha dessa tem as informações da linha da planilha lucro. E aqui tem um passo muito importante, que você não precisa clicar aqui em Table, nessas tabelinhas. Você vai clicar nessas duas setinhas para fora e vou escolher aqui, essas são as colunas que tem aqui na planilha lucro. Então, vou escolher aqui quais informações eu quero pegar lá daquela planilha lucro. Vocês lembram que no início eu falei que a gente precisava basicamente aqui era apenas de lucro e faturamento de processo. Então, eu vou desmarcar essas opções e vou pegar aqui apenas lucro líquido e faturamento do processo. Vou desmarcar essa opção porque eu não quero que o nome da coluna tenha o prefixo do arquivo. Eu só vou desmarcar e ele vai vir só com esse nome mesmo, faturamento processo e lucro líquido. Vou clicar em OK. E aqui ele já vai criar para mim essas duas colunas que eu deixei marcada. Então, está feita aqui a nossa mescla das duas planilhas de exportação aérea. Vamos fazer a mesma coisa agora com as duas planilhas de exportação marítima. Do mesmo modo, vou começar aqui de indicadores. Vou aqui em página inicial, aqui nesse botão mesclar consulta. Clico direto nele. Aqui ele já vai trazer uma prévia da planilha que eu comecei, que é indicadores de exportação marítima. E aqui embaixo vou escolher a outra de exportação marítima, que é lucro exportação marítima. Eu tenho que ter uma coluna com os mesmos dados nas duas planilhas. E aqui eu tenho aqui com os mesmos dados, que são os dados-chave, é o número do processo. E aqui eu também seleciono o número do processo. Então, tenho indicadores, exportação marítima e lucro, exportação marítima. Vou conectar essas duas planilhas por meio do número de processos. Aqui embaixo deixo como está. Aqui ele já diz que encontrou 280 linhas relacionadas à primeira coluna, à primeira tabela, que também se repete na segunda. Vou clicar em OK. Ele já vai fazer essa mesclagem, já vai trazer aqui as informações da primeira tabela, lucro de exportação marítima. E aqui, da mesma forma, eu vou clicar nessas duas setinhas para fora e vou escolher, desmarcar isso, escolher apenas lucro líquido e faturamento de processo, que são as duas colunas que eu preciso de informações dessa planilha de lucros de exportação marítima. Vou clicar em OK. E ele já vai gerar para a gente aqui no final as duas colunas que eu preciso daquele arquivo. Então agora, basicamente, é como se eu estivesse pegando a primeira planilha e só tirando lá da planilha lucros as duas colunas lá de faturamento e lucro líquido. Vou voltar aqui e para finalizar essa parte, vou apenas aqui criar uma nova consulta aqui embaixo com o resumo de todos os dados. O que eu vou fazer? Com os dados aqui, olhando eles, eu venho aqui em acrescentar consulta. Só que eu vou acrescentar consulta como nova.
porque eu vou criar aqui um novo arquivo aqui embaixo, uma nova planilha. Acrescentar consulta como novas. Ele vai abrir uma planilha para mim aqui e dizer, eu tenho 2 tabelas ou mais. Eu tenho, no caso, 4, então vou marcar essa opção. 3 ou mais tabelas. A primeira que eu já estava selecionada, ela já aparece aqui, basta eu transportar as outras para lá. Então, tem indicadores de exportação marítima, vou levar para lá, não importa a ordem, mas vou levar para lá lucro e exportação marítima. Depois, indicadores exportação aérea e lucro exportação aérea. Então, aqui eu tenho já as 4 planilhas para a gente fazer a nossa consulta. O que acontece com a consulta? Nós vamos colocar todos os dados das 4 planilhas numa mesma planilha, vamos dizer assim. Clique em OK. E aqui nós já temos uma planilha única com todos os dados já transformados, já trabalhados, que foi o processo que a gente fez aqui até agora. Vou renomear aqui para todas, para ficar mais fácil nós identificarmos. E agora, já que nós temos os dados tratados e todos reunidos na mesma planilha, eu vou aqui em carregar, fechar e carregar para, e agora sim vou criar a minha planilha de base de dados aqui dentro do Excel. Nessa janelinha que aparece, em vez de agora eu clicar em apenas criar uma conexão, eu vou realmente criar uma tabela com todos os dados, porque agora eles já estão prontos. Eu não tenho uma planilha existente, vou deixar aqui em nova planilha, ou então posso colocar nessa planilha 1, que foi a primeira aba quando nós abrimos o arquivo do Excel, vou deixar ela aqui no existente. Vou clicar e colocar aqui em B2. Vou clicar em OK. E todos os dados tratados serão gerados aqui uma tabela agora já dentro direto no Excel. Então agora que nós temos aqui a nossa tabela já pronta, renomeei ela aqui embaixo como todas e vou fechar aqui essa janela que mostra consultas e conexões. Vou fechar para a gente trabalhar melhor aqui com os nossos dados. Então a primeira coisa que eu quero fazer é criar uma tabela dinâmica e ver, por exemplo, os clientes. Quem foram os meus 10 melhores clientes. Então, clico aqui na tabela, vou aqui em inserir, no menu inserir, tabela dinâmica, vou criar uma nova planilha e aqui ela já criou uma nova planilha para a gente colocar a nossa tabela dinâmica. Vou renomear isso aqui como painel. Vou criar aqui a minha primeira tabela dinâmica, minha primeira análise. Por exemplo, por cliente. Eu quero pegar clientes e colocar no campo linhas. Então, já vou ter aqui os meus clientes, são vários, são bastante. E eu quero pegar o faturamento agora e vou colocar no campo de valores. Então, pego processos, qual é o nome que eu dei mesmo? Foi faturamento, processo. Vou colocar em valores. Então, aqui eu já tenho os meus clientes e o faturamento de cada cliente. Vou formatar isso aqui como contábil. Então, eu clico uma vez aqui. A forma correta não é você selecionar isso aqui tudo e vir aqui e formatar como contábil, mudar o formato. A forma correta é você formatar direto na tabela. Clica apenas uma célula, clica com o botão direito do mouse e vai aqui em formato de número. Ou também outra opção é você vir aqui no campo, clicar nessa setinha e vir aqui em configurações do campo de valor. E aí você configurar aqui em formato de número, você configurar como contábil. Então, vou cancelar aqui e vou voltar lá. Clico com o botão direito do mouse, formato de número, escolho contábil, ou pode ser moeda, e clique em OK. Então tá, já temos os nossos valores aqui em formato contábil. Só que eu não quero mostrar todos os clientes. Eu quero mostrar apenas 10. Antes disso, eu vou aqui classificar. Vou classificar isso aqui do maior para o menor. Posso ir nesse menu de contexto aqui, ou aqui em cima, na guia página inicial, eu tenho também classificar. Mas vou aqui classificar do maior para o menor. Os clientes que mais compraram, que compraram maior valor,
para o menor. E vou filtrar isso aqui, deixar apenas os 10 melhores clientes. Para isso eu venho aqui no rótulo de linha, onde estão o nome dos meus clientes. Venho aqui no filtro, e venho nessa opção, filtro de valores. E lá embaixo eu tenho 10 primeiros. Eu posso alterar isso aqui para os 20 primeiros, 30 primeiros, mas eu quero deixar só 10 mesmo. Então, os 10 primeiros significam os 10 clientes que mais compraram. Então, clique em OK. E agora eu já tenho aqui os meus 10 clientes que me dão maior faturamento. Dessa tabelinha, dessa tabela dinâmica, eu quero criar um gráfico aqui do lado, só para a gente visualizar melhor. E depois quero fazer ainda uma outra situação aqui. Vamos criar primeiro o gráfico. Inserir gráfico de colunas. Vou criar um gráfico de colunas. Colocar aqui ao lado. Vou fechar agora aquele campo ali. E colocar aqui do lado o meu gráfico de colunas. Vou aumentar aqui um pouco mais. Vou dar uma melhorada nesse gráfico. Já vou colocar o estilo dele de início. Uma coisa que vocês precisam fazer seria isso. Sempre quando você for mexer no gráfico, dar uma limpeza nele, a melhor coisa é que antes você já escolha o estilo que vai ficar definitivo. Então eu vou escolher um estilo dark aqui, mais escurinho, esse aqui. Beleza, agora a partir de agora eu posso fazer uma limpeza no meu gráfico. Esses botões que aparecem, a gente não precisa deles, então clica com o botão direito do mouse em cima e vai aqui em ocultar todos os botões de campo do gráfico. Então tiramos aqui. Aqui em total eu vou renomear para faturamento por cliente ou melhores clientes. Vou colocar aqui faturamento melhores clientes, tracinho. Um exemplo, você pode colocar qualquer um outro título que identifique o seu trabalho. Então, faturamento melhores clientes. Esse vai ser o meu. Vou colocar aqui à esquerda o título. Geralmente fica um pouquinho melhor quando a gente coloca por aqui. Aqui a área de plotagem está muito encostada lá no título. Eu posso abaixar um pouquinho ela aqui. E aí, eu posso tirar essa legenda, porque eu só tenho uma série mesmo. Então, aquele total ali não faz sentido. Vou tirar esse eixo vertical e vou colocar os meus rótulos de dados aqui nas barrinhas. Então, esses valores de cada barra, vou colocar na própria barra aqui. Vou tentar colocar aqui para ele não ficar muito embolado, vamos ver se dá para fazer. Antes de excluir aqui, já vou colocar aqui meu rótulo de dados. Tem duas formas de eu fazer isso. Eu posso vir aqui nesse atalho e marcar rótulo de dados, mas eu também posso clicar em cima da barra e vir aqui e adicionar rótulo de dados. Como esses números estão ficando muito emboladinhos, vou tentar colocar eles virado para cima, de baixo para cima. Mudar a direção do texto. Clico uma vez no rótulo, clico com o botão direito do mouse em cima e vou aqui em formatar rótulo de dados. E aí, aqui nesse quadradinho, eu tenho alinhamento. E na segunda opção, direção do texto, vou escolher a opção de baixo para cima. E vou ver se cabe ali, se não couber eu volto. Vamos ver se fica bom, se não fica bom, eu vou voltar. Eu posso diminuir o tamanho dessas barras para dar mais espaço ali. Vou limpar aqui esse eixo vertical e vou ver se vai ficar bom. Clico aqui do lado, onde não tenha alguma coisa. Quero pegar aqui a minha área de plotagem. Isso aqui. Vou colocar um pouquinho mais para lá. Mais. E aí tenho agora então o meu gráfico mostrando aqui o faturamento dos melhores clientes. Tenho aqui essa primeira linha, então, essa primeira barra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um filtro aqui, vou usar um slicer, uma segmentação de dados, para eu poder filtrar por tempo também, ou por trimestre, ou por ano, de alguma forma. Vou clicar aqui na minha tabela dinâmica, clicar aqui na minha tabela, venho aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e vou ver como estão nossas datas aqui, se a gente tem a divisão dela
por mês. Então aqui ela está por dia, está por dias, mas eu preciso dela ou por trimestre ou por mês. Então o que eu vou fazer? Vou tentar criar essas datas aqui em ano automaticamente. Vou voltar aqui ao lado da minha janela e eu vou pegar a data e colocar aqui no campo de linhas. Ele vai gerar aqui as datas automaticamente. Veja que quando eu clico aqui no dia, eu tenho mês, depois tenho o dia do mês e tenho ainda o dia na data em formato de data abreviada. Então veja bem, eu fiz isso aqui e aí quando eu coloquei a data que estava em formato de dias no campo de linhas, veja que ele já formou outros agrupamentos de data aqui para mim. Agora eu tenho data em mês, tenho datas em dia e vamos ver se eu tenho data em ano aqui. Não tenho data em ano, mas daí tudo bem, eu preciso pelo menos por mês. Então eu vou tirar aqui agora para fora o campo de data, vou tirar a data que está em dias e vou também tirar a data que está em mês. Eu fiz isso, coloquei aqui só para ele gerar para mim, ó, lá embaixo, novas formas de data. Agora sim eu tenho a data por mês e é isso que eu queria a data por mês para eu poder ir filtrando aqui a minha tabela. Agora clico na tabela novamente, eu sei que já está disponível para mim a data por mês e vou inserir segmentação de dados e vou lá embaixo e marco data por mês e clico em OK. E agora eu tenho o meu slicer aqui, vou colocar aqui do ladinho, vou aumentar isso aqui para que eu possa ter todos os meses. E aqui agora eu posso clicar janeiro, fevereiro, março, de todos os anos. E eu vou agora dar uma melhoradinha aqui no meu slicer, vou clicar aqui em propriedades e aqui em propriedades eu vou colocar aqui, ó, não mover ou redimensionar e também clicar mais uma vez com o botão direito do mouse e vou aqui em configurações da segmentação de dados e vou marcar essa opção ocultar itens sem dados para que essas opções aqui no final não fiquem aparecendo. Clico em OK e prontinho, aqui está o meu slicer e agora eu posso navegar, mudar o meu gráfico, fevereiro, março e assim por diante. Então, o exercício dessa aula, eu vou pedir para vocês criar um gráfico parecido com esse. Você fazer uma tabela dinâmica, você pode fazer qualquer uma das análises que você quiser. Aqui eu peguei os clientes e coloquei o faturamento e classifiquei por maior faturamento. Ah tá, eu falei que ainda fazia coisinha aqui, vou mostrar aqui para vocês. Então criei um gráfico e coloquei aqui uma segmentação de dados. A gente pode melhorar essa segmentação de dados. Você pode formatar ela vindo aqui em segmentação e escolhendo uma das opções. Clica com o botão direito em cima dela, duplicar e aí você pode formatar ela como você achar melhor. Vou fazer um formato qualquer aqui. Vou colocar aqui um escuro. Clique em OK. E aí, de imediato, ela não vem para cá, mas eu posso clicar nela lá, que eu acabei de duplicar. E aí eu já tenho aqui o meu novo formato de segmentação de dados. Então, eu vou fazer aqui mais uma brincadeirinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou formatar aqui dentro da tabela, colocar uma formatação condicional. E eu vou usar aqui essas barrinhas. Vou usar esse preenchimento sólido para a minha formatação condicional. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui uma formatação condicional nesses valores dessa tabela. Só que, como ela está filtrada aqui, se eu fizer a formatação condicional só nesses valores, quando eu alterar aqui na minha segmentação de dados, quando eu escolher aqui o mês, virão valores aqui que não estarão formatados. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar todos os filtros, preciso tirar todos os filtros e formatar, aplicar a formatação condicional em todos os dados. Então, vou aqui na minha tabela, o primeiro filtro que eu tiro é esse dos 10 melhores, clico em limpar e venho também aqui na minha segmentação de dados
e clico aqui nesse botão para tirar todos os filtros. Agora sim eu tenho garantido que todos os dados estão relacionados aqui na tabela. Venho aqui, seleciono todos os dados. Lá embaixo eu tenho o resultado, total geral, e esse total geral não quero incluir na formatação. Então, vou subir aqui uma linha e agora sim vou aplicar a minha formatação condicional nesse intervalo, nesses valores. Venho aqui em cima, formatação condicional, e eu vou escolher esse aqui de barra de dados. E vou clicar nessa barrinha e já tenho aplicado aqui a minha formatação condicional. Agora eu posso voltar e fazer o meu filtro dos 10 melhores. Aqui eu já tenho os 10, clique em OK e já tenho a minha barrinha aqui com os 10 melhores. E eu posso também agora filtrar aqui no meu slicer, na minha segmentação de dados. Veja que quando eu escolho, o gráfico fica se movendo. Isso porque a minha tabela está mudando de tamanho à medida que eu tenho o nome do tamanho, o tamanho do nome dos clientes aqui. O que eu vou fazer? Eu vou configurar essa tabela para ela não ficar mudando de tamanho. Clico com o botão direito, vou lá em opções da tabela dinâmica e eu vou desmarcar essa opção, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Vou clicar em desmarcar essa caixa, vou clicar em OK. Observa que aqui em cima o meu gráfico está ficando atrás da segmentação de dados. Então, eu vou voltar um pouquinho aqui a minha tabela para garantir que o gráfico vai ficar sempre nessa posição. E o gráfico também, eu quero aplicar uma situação aqui nele para poder eu melhorar aqui o meu gráfico, melhorar a posição dele. Vou clicar aqui em cima em formatar gráfico. Isso aqui, vou nesse quadradinho com a cruzinha e venho aqui em não mover ou redimensionar. E essa caixa bloqueado deixa marcado também. Então, agora sim eu posso modificar aqui o filtro. A minha tabela vai permanecer paradinha lá. Eu posso colocar aqui até o meu gráfico mais juntinho da segmentação. E aí eu já tenho aqui o meu mini dashboard, com apenas um gráfico. Claro que esse gráfico pode ser melhorado, pode ser ainda bastante melhorado para melhorar aqui a disposição dos dados. Então aqui eu vejo que eu tentei configurar aqui o rótulo de dados, mas mesmo assim, quando eu clico nos botões do slicer, o meu rótulo de dados volta aqui. Vou mudar o estilo de gráfico, vou fazer o seguinte. Pronto, vou criar um outro gráfico aqui que vai ficar melhor para nós inserir gráfico de barras e vou apenas formatar ele aqui. Dar uma melhoradinha nele. Aqui vou colocar o rótulo de dados. Não vou ficar ali com esses botões. No total, eu vou colocar aqui faturamento. 10 melhores. Tinha colocado melhores clientes, mas pode mudar aqui conforme você achar melhor. Faturamento 10 melhores. Aqui eu vou colocar o meu rótulo de dados, vou tirar essa legenda, porque eu não preciso mais dela. Vou colocar o meu rótulo de dados, clico com o botão direito ou vou aqui no maisinho e marco a caixa rótulo de dados. Vou mudar a direção do meu texto no rótulo de dados, formatar rótulo de dados. Vou aqui no quadradinho e mudo a direção do texto de baixo para cima. Clico em salvar e agora eu posso modificar aqui o meu gráfico. Ele está pegando ali em cima, então vou abaixar aqui a minha área de plotagem para deixar lá em cima o meu campo meu título livre. Vou aumentar um pouquinho a largura dessas barras, clico com o botão direito em cima delas, formatar série de dados, e aqui embaixo onde está 219, vou colocar aqui um 150, dar uma melhoradinha nele.
E agora sim, esse aqui, o estilo original. Vou clicar em salvar e pronto, agora eu já tenho aqui o meu gráfico, a minha tabela dinâmica formatada, o meu gráfico, ele pode ser melhorado, claro, e também tenho aqui o meu slicer, onde eu posso mudar por mês, e aí eu ver os meus 10 melhores clientes conforme cada mês. Então esse é o trabalho. Na atividade dessa aula, eu vou pedir para vocês criar um gráfico parecido com esse aqui, você montar uma tabela dinâmica. Aqui eu peguei clientes e filtrei aqui pelos os 10 melhores clientes, mas você pode apenas fazer uma outra tabela dinâmica com uma outra análise e também fazer um gráfico desse. Eu aconselho vocês a fazer esse aqui primeiro, seguindo a aula, e depois você pode fazer outras análises, criar uma nova planilha aqui embaixo e fazer outras análises também. Então, pessoal, essa foi a nossa última aula, e aí eu espero que essas aulas tenham contribuído de alguma forma para a aprendizagem de vocês. E como vocês viram, a gente pode ficar brincando com o Excel, você pode ficar brincando de fazer análise. Essa vai ser a melhor forma de vocês avançarem na análise de dados, avançarem no uso dos recursos do Excel. Então, pessoal, até a próxima aula. Temos um projeto de logo lançar um curso de dashboard, um curso maravilhoso, muito bom mesmo, um método conciso em que você vai direto ao ponto para atender logo de imediato as suas necessidades. Então aguarde o nosso curso de dashboard e nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Sucesso para vocês, pessoal!